Ela se ergue imponente em um ponto elevado do bairro de Ipioca, zona norte de Maceió. A localidade surgiu por volta de 1625. A igreja de Nossa Senhora do Ó é um patrimônio histórico cujo valor religioso é inestimável para a comunidade local. Representa a própria vida da igreja, porque sem ela, sem esse sino que ressoa, sem essa torre que lembra o céu, as pessoas se perdem na sua referência, na peregrinação que é própria do cristão neste mundo. Então a igreja se torna uma referência da fé católica. O templo foi tombado pelo patrimônio histórico do estado e do município. Passou por uma reforma que durou mais de um ano. Porém, sua origem ainda é um desafio para a história. Não se sabe exatamente quando a igreja foi construída. Acredita-se que por volta de 1785. Alguns chegam até a afirmar que, na verdade, ela foi construída pelos colonizadores holandeses. Mas os historiadores rebatem essa teoria, afirmando que a igreja é eminentemente católica e os holandeses eram protestantes. Alguns moradores afirmam que o prédio foi originalmente uma instalação militar holandesa, de onde se podia ver a costa, e só depois foi convertida em igreja pelos portugueses. Há um nicho na parede de forma retangular, típico da arquitetura militar, que parece confirmar essa teoria. Esse pesquisador defende essa hipótese. No documento de tombamento da igreja de 1982, quando o governador decretou que a igreja teria que passar por uma reforma paliativa do telhado, esse documento relata que aqui era habitado, né, era um forte dos holandeses, como defesa militar dos mesmos. Foram construídos 2 fortes e um dos fortes é hoje a igreja de Nossa Senhora do Ó. E ele vai mais longe. Afirma que foram encontrados vestígios arqueológicos, inclusive restos humanos nas fundações da igreja. Tem ossadas, tem crânios, tesouros, né? Tem uma diversidade de material que precisa ser historicamente resgatado e conservado, guardado em um local, como um museu, né? Um museu do bairro de Ipioca. O prédio tem várias influências arquitetônicas. Possivelmente foi construído por etapas ao longo do tempo. Na fachada, os ornamentos apontam para um visual eclético. O altar recuperou os tons pastéis e um dourado discreto, características do estilo rococó. Por todo lugar encontram-se obras em cantaria de pedra. Essa pia batismal foi esculpida em arenito, uma pedra muito comum no litoral do Nordeste. Não se sabe dizer se ela data da mesma época de fundação da igreja, mas de uma coisa se tem certeza. Foi nesta pia aqui que foi batizado o segundo presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. A imagem de Nossa Senhora do Ó, confeccionada em terracota, foi reconstituída depois de ter a cabeça quebrada em vários pedaços. A igreja é uma referência do século XVII e sua restauração custou quase R$2 milhões, mas não conseguiu resgatar integralmente o aspecto original. A gente resgatou, baseado sempre na matéria existente, aquilo que foi possível, né? Os altares, a pintura, a cantaria de pedra, os trabalhos em argamassa. Infelizmente, aquilo que foi perdido, ele não pode ser reconstituído para que não se crie um falso histórico na igreja e ela seja, assim, possível de ser identificada através de suas verdades.